Titulei essa mensagem como precisamos ter comunhão, intimidade com Deus. Amém, igreja? Eu vou ensinar um segredo a vocês. Eu fui para Vitória da Conquista, pregar lá uma certa feita e fazer uma consagração de um casal de pastores. E eu aprendi com um pastor amigo meu, assim, a senha é glória a Deus. A contrassenha, aleluia. Deu para aprender? Qual é a senha? E a contrassenha? Pronto. Então, diga para o seu irmão, não converse comigo agora. Amém, queridos? Queridos, comunhão, ela significa união íntima e participativa com Deus e outras pessoas. Então, quando eu tenho uma comunhão com Deus, vou ter união íntima com Ele, que vai gerar intimidade. Que intimidade significa uma relação de profunda confiança e conhecimento mútuo com Deus, que vai além de um simples entendimento superficial, sendo caracterizada pela comunhão constante, no caso, oração e um amor incondicional. Amém, igreja? Diga assim comigo, eu preciso ter comunhão, intimidade com Deus. Amém, queridos? Irmãos, estamos diante de uma mensagem que nessa época o rei, aleluia, de Israel era o rei Acabe, o rei no norte. E a Bíblia diz que Acabe fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque ele levou o povo, aleluia, à idolatria. Ele faz uma união com, aleluia, Jezabel, com seu pai, Etubal, rei dos Sidônios. E essa união, essa comunhão que ele fez, isso desagradou ao coração de Yahvé. Quem está me entendendo, igreja de Deus? Aleluia, para que Israel vivesse em paz. Só que não precisava ele ter feito essa união com, aleluia, esse reino, porque Deus não precisa de ajuda para agir em favor do seu povo. Então essa união trouxe, aleluia, uma revolta muito grande, aleluia, para o Deus Todo-Poderoso. Por que, igreja? O povo deixou de adorar a Deus para adorar a Baal. Amém, igreja? Qual é a senha? Deixa eu ver se você lembra. E a contrassenha? Pronto. No capítulo 17 começa a história de Elias, um tisbita, um homem que não era conhecido. Sua família não era de sacerdote. Mas Deus, quando Ele quer escolher alguém, Ele sempre vai escolher diferente. O homem sempre vai olhar a aparência, mas Deus, Ele sempre olha para o meu e o seu coração. Amém, queridos? Então, irmãos, aleluia, nesse período Israel estava a maioria corrompida, porque adorava Baal. Dizia que Baal era o Deus que trazia chuva, que o Deus que trazia prosperidade para a terra, porque quando tem chuva, né, o solo ele vai produzir, as plantas vai frutificar. Só que, aleluia, Deus levanta o profeta Elias, homem, aleluia, titulado como homem do fogo, e aí vai lá até o rei Acabe e profetiza: olha, rei Acabe, segundo a minha palavra, não vai ter chuva e nem vai ter orvalho durante 3 anos e meio. Quantos anos eu falei? Aí eu fui entender esse negócio, meu pastor, segundo a minha palavra. Como é sabido de todos os nossos irmãos, né, que profeta, ele ouve de Deus e passa para o povo. O sacerdote ouve do povo e passa para Deus. Como? Por isso que ele falou, segundo a minha palavra. Porque primeiro é a palavra de Deus. Amém, queridos? Por isso que Deus, ele cerrou o céu, nem chuva, nem orvalho. Aleluia. E aí, automaticamente, cessou a chuva.
Aí Deus fala com Elias. Olha o que a comunhão produz, Antístone. Intimidade. Como ele tinha comunhão com Deus em oração. Aleluia. Verdadeira adoração. Aleluia. Ele, aleluia, ouve a palavra de Deus. Vai, aleluia, para o ribeiro de Querite. Ele foi, lá tinha água, mas não tinha comida. E eu aprendi, quando Deus manda e a gente obedece, Ele garante. Aleluia. Deus levanta animais, irmão, que não tinha cabimento de trazer comida no bico para o seu profeta. Trazia pão e carne e jogava para Elias. E eu fui estudar um pouco sobre esse animal. Esse animal, irmãos, ele tinha costume de pegar nozes e no bico e jogar. Além disso, aleluia, era um animal que, quando ele ficava com raiva de um ser humano, ele conseguia gravar o rosto do ser humano. E não ia com a cara daquele ser humano. E durante 17 anos, ficava com rancor dentro dele. Deus pega esse animal, aleluia, porque Deus, Ele usa quem Ele quer. Deus faz como Ele quer. Quando Deus quer agir, nada e nem ninguém pode impedir, queridos. Por isso que Isaías diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando Deus. É por isso que eu tenho que buscar ter comunhão com Deus. Eu sempre falo isso. Toninho que eu falo, o nome dele é Antônio Lázaro, né? Eu chamo Toninho pelo carinho. Ele costuma sair comigo para pregar. Eu tenho 32 anos de casado, irmão. 3 filhos, agora uma netinha. Pense como é bom. Ele disse agora no Dia dos Pais: eu quero comer uma lasanha com a família. Coisa boa. E a netinha ali no meio. Oh, aleluia. E eu querendo, pastor, botar ela aqui na palma da mão em pé, né? Eu estava doido para as pernas dela ficar durinha. E botei e ela ficou e gostou. Essa comunhão é boa, sim ou não, com a família? É ou não é? Mas, queridos, para essa família ter harmonia, paz, aleluia, eu tenho que priorizar ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia, eu não entendi. Cheguei na presença dEle, estou na casa dEle. Eu costumo dizer lá na igreja: a Santinha não é minha esposa, a minha filha não é minha filha, é ovelha. A minha neta não é neta naquele momento, é ovelha. Aleluia, eu vou para adorar aquele que vive e reina para todo sempre. Quem está me entendendo, igreja de Deus? É isso que a igreja cada dia tem que entender, irmãos. Tem que entender. E vim para adorar a Ele, para engrandecer o nome dEle. Aleluia. E aí a Bíblia diz que dois corvos, um trazia pão amanhã, à tarde novamente. Só que o ribeiro secou. Nisso Israel e aqueles que deixaram de adorar a Deus começou a sofrer. E quem sofre primeiro são os menos favorecidos. Porque, aleluia, é como diz o ditado, os mais pobres. Pronto. E a Bíblia diz, igreja de Deus, que nesse período Jezabel, aleluia, implantou adoração a Baal dentro de Israel. Aqueles profetas, sacerdotes que não aceitavam aquela condição dela, ela mandava matar. Ela sentou com seus profetas para ensinar a Israel como adorar a Baal e agradar a ele. Não entendi. Isso aqui é esse puxão de orelha que o nosso pastor deu à igreja. Aleluia, você está entendendo, queridos? É porque, irmão, ele tem cuidado com a igreja e com a alma de vocês. Aleluia, porque quem ama, corrige.
Aleluia. Quem ama, irmão, tem zelo, tem cuidado. Aleluia. E eu costumo sempre a dizer, irmão, eu tenho que dar, eu estou no trabalho, eu vou dar o meu melhor no trabalho. Eu estou em casa, eu tenho que dar atenção. Porque vocês, mulher, cobra atenção nossa. Se prepare, meu filho, você que ficou noivo. Quando casar, aleluia. E se tiver mini chamada para ministério, né, meu pastor? Você só está dando atenção às mulheres, os homens lá da igreja, né? O pessoal liga. Isso é normal da mulher. E eu tive que estudar para poder entender esse negócio aí, irmão. Mas isso é bom. Porque isso quer dizer que ela nos ama, ela quer a nossa atenção. Então, só que quando eu estou na presença, eu esqueço de mulher. Esqueço de filho, esqueço de trabalho. Ali eu estou entrando na presença daquele que pode fazer todas as coisas acontecer na minha vida, na minha casa, no meu ministério, no meu trabalho, na minha saúde, porque eu estou tendo comunhão com Ele, e eu tenho que buscar ter intimidade com Ele, para aquela igreja, nos momentos difíceis da minha vida, da minha família, Ele vai me dar direção. Faça isso, filho, faça isso, filha, e o nome dEle vai ser glorificado. Quem está entendendo, igreja de Deus? Às vezes eu estou agoniado em casa, aquela agonia, a Santinha fala. Eu chamo de Santinha, o nome dela é Rose, eu chamo de Santinha, amém? Vai, aumenta no quarto, vai orar, e essa agonia vai parar. Irmãos, aí entra no quarto, bota o joelho no chão, chama a presença do Espírito. Ele vem, acalma a minha alma. Aleluia. Meia hora, levanto do joelho, aleluia. E agora, Santinha, agora eu estou vendo que está diferente. Dou um abraço nela, dou um beijo no olho, aleluia, oh glória. Daqui a pouco festa, quem entendeu a festa? Aleluia, Deus é fiel. Quando eu priorizo a Deus, buscando ter comunhão com Ele, eu adquiro intimidade. Ele vai me ensinando a administrar todas as áreas da minha vida. Quem está entendendo, igreja? Aleluia. E Jezabel corrompeu, aleluia, o rei Acabe, porque era para ele levar o povo a adorar a Deus. Ele fez sempre ao contrário, irritando a Deus. Só que Deus tinha um homem, aleluia, de fé, de coragem, ousadia, que desafiou ao rei, a Jezabel e os seus profetas. E quando ele está lá no ribeiro de Querite, a água do ribeiro seca. Aí papai brada, agora você vai ser sustentada por uma viúva. É em Israel, Senhor? Não, Sarepta. Olha o que Deus fez, irmão. Primeiro, quem sustentou Elias? 2 animais. Segundo, uma viúva. Viúva naquela época não é igual hoje. Tem a pensão do marido, sim ou não? Né? Não tem esse negócio naquela época. Viúva, irmão, passava uma prova que só Jesus na causa. Aleluia. Não tinha esse negócio do Bolsa Família, né? Não tinha esse negócio, não. E aí, Deus faz sempre ao contrário do homem. Vai até essa viúva, aleluia, que eu ordenei a ela, e ela vai te sustentar. Como Elias tinha comunhão, intimidade com Deus, ele não questionou nada, ele simplesmente obedeceu e foi. Quando chegou lá, aleluia, chama a mulher, aleluia. Eu vou entrar na mensagem, e a mensagem é 10 minutos, amém? Você fiel horário, meu pastor. Senão amanhã no curso ele me pega. Amém, queridos? E eu tenho que ir para casa, que a Santinha está em casa só, né? Hoje é domingo, glória. Resumindo, ele chama ela: ô moça, me dá um copo com água. Ela foi para pegar água. Só que ele diz: olha, eu quero a água e eu quero um bolo, faz um bolo para mim. Ela disse: olha, eu só tenho um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. Vou fazer um cavaco. A igreja sabe o que é cavaco? O pastel pelo menos tem recheio, né, igreja? Já comi muito cavaco na prova, Antestre. Já. A mulher picava açúcar. Oh, maravilha.
bebe água, incha dentro da barriga, que é farinha mesmo. É que nem quem tira o crente da prova. Primeiro é Jesus e o cuscuz. É ou não é? Né? Eu passei, para quem nem me conhece a minha história, 1 ano e 6 meses desempregado. Com 3 filhos pequenos. E a mulher, você não está vendo não? Tô vendo. Posso fazer nada. Não vou me desesperar. Aleluia. Deus está me preparando, me moldando. Porque eu orava de manhã, meio-dia, 6 horas da tarde, no carro 18, antes de dormir e de madrugada. Eu tinha tempo. Está entendendo, querido? O que Deus queria comigo era ter comunhão, que eu tivesse com Ele, para que eu adquirisse intimidade. Porque Ele disse, eu tenho uma grande obra, porém eu tenho pressa. E essa pressa foi durante 1 ano e 6 meses. Aleluia. E nunca rejeitei trabalho, igreja. Mas Ele me pegou, irmão. Quando Jesus pega. Vamos aqui. Outra hora eu volto. Elias pediu água e pão. Ela disse, olha, não tem. Só tenho, vou fazer um cavaco e vou morrer. A esperança dela, na mente dela, acabou. Só que a Bíblia diz que Elias disse, olha, eu vou ler. No capítulo 17, versículo, deixa eu ver se eu enxergo, irmão. 15. E ele foi e fez conforme a palavra de Elias. Assim comeu ela. Não, vou ler o versículo 13. E Elias lhe disse, não temas, vai, faze conforme a tua palavra. Porém, faze deste primeiro para mim um bolo pequeno e traz-me aqui. Depois fará para ti e para teu filho. Porque ele, aqui é a palavra dele. Agora a palavra de Deus. E surte um grande efeito. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele, e assim a sua casa, muitos dias. Olhe para cá, a minha mente de pregador, pensante. Ela disse que só tinha um pouquinho de quê? De farinha e um pouquinho de azeite, não foi, irmão? Um exemplo, se ela tinha um pouquinho de azeite, vamos dizer que a vasilha era grande, ela até que ia meter a mão lá embaixo, sim ou não? Para pegar a farinha, depois meter a mão lá embaixo com a vasilha e pegar o azeite, não é isso? Ou pegar a vasilha do azeite, derramar e fazer o bolo, não é isso? Só que quando o profeta liberou a palavra, que ela colocou a mão na mente dela, vou colocar a mão lá embaixo. Só que quando ela colocou a mão, o vaso da farinha estava cheio. Ele fez isso, subiu. Quando ela colocou a mão no azeite, pensando que ia ser lá embaixo, colocou a mão em cima, o vaso encheu. Não entendi, pastor. Milagre a gente não explica, a gente vive o milagre. Como? Quando eu obedeço a palavra de Deus. A Bíblia diz assim, queridos, livro de Crônicas: crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos meus profetas e prosperarei. A prosperidade chegou quando ela acreditou na palavra do homem de Deus. Aí sim o milagre chegou. Ela não questionou a igreja, porque ela entendia que aquele homem era de Deus, tinha comunhão com Deus, tinha intimidade com Deus. E quem tem intimidade com Deus anda direcionado pelo Espírito, faz tudo guiado pelo Espírito. E quando ele faz guiado pelo Espírito, o negócio acontece. Quem está entendendo, igreja? Qual é a senha, meu irmão, minha irmã? E a contrassenha? Então precisamos buscar comunhão, intimidade com Deus. Tinha um irmão, quando ele ia para o monte, ele chegava lá, tinha uma pedra grande. Ele se lançava aquela pedra, só fazia gemer. Já o outro chegava nos matos, chutava o mato,
batia no mato, jogava karatê com os matos, gritando, se esperneando, e nada aconteceu. Já o irmão que tinha comunhão com Deus, lá na pedra, com poucos dias Deus respondeu a oração dele. Tem situações da minha e da sua vida, igreja de Deus, aleluia. O rei Acabe estava corrompido, era um líder, aleluia, glória. Então o povo andou na linha dele, no pensamento dele, estava todos cocheando entre dois pensamentos. Mas quando você tem um líder que te chama para ter responsabilidade com Deus e a sua obra e o seu ministério, igreja de Deus, aleluia, eu tenho que honrar, eu tenho, aleluia, que fazer diferente. Porque, queridos, tudo é para a glória de Deus. Eu prego em várias igrejas, irmãos, aqui na cidade e fora da cidade. Tudo é para a glória de Deus. E quando eu morei em Santo Antônio de Jesus, 5 anos, Yahvé soprou meu nome nos 4 cantos daquela cidade. Porque eu honrava o ministério que me enviou para lá. Até na Assembleia de Deus, missão, pastora, eu preguei, sendo de outro ministério. E preguei em festa. Não foi em qualquer culto. A igreja para 300 pessoas. Nem me apresentaram. Só falaram quem vai pregar. O irmão Catarino com oportunidade. Só perguntei, vou até que horas? Aí quando eu peguei no microfone, eu senti que ele chegou, irmãos. Eu senti uma presença tão grande, meu pastor, aleluia. E comecei a pregar. A irmã começou da glória, o outro começou a misturar com aleluia. De repente a unção de Deus veio, impactou a igreja, aleluia. E o nome dele foi glorificado. Entreguei o microfone, me convidaram. E aí, o senhor quer carona? Antes disso, é ele que vai pregar. Depois disso, o senhor quer carona? O senhor quer carona? Levando água para mim? Aleluia. Porque o povo vê a aparência, mas esquece quem está dentro de nós. Aleluia. Você está entendendo, queridos? Então temos que priorizar, igreja, essa comunhão com Deus e quem Deus nos honra. Às vezes o povo lá fora, irmãos, uma certa feita, um pastor disse que passou e viu um carnaval, ele ia pregar, ele viu um sol quente, ao invés de Sangalo mandando o povo, bora, desce, o povo descia, sobe, o povo subia. Tudo que a mulher mandava fazer, o povo fazia. Sempre honrando a ela. Imagina nós que conhecemos a palavra e sabemos, igreja de Deus, no caso vocês, tem um líder por excelência. Não estou puxando um saco não, irmãos. Porque tem igreja que nem me chama mais para pregar. Porque tem líder, irmão, aleluia, que nem me convida mais, que não gosta de ouvir a verdade. Ele sabe. Então priorize. Acabe se corrompeu, porque escolheu uma comunhão errada. E quando, vamos lá, para a gente encerrar, em nome de Jesus. Comecei a suar, pastor. Quando ela fez o bolo para ele, obedeceu a palavra, comeu ela, a sua casa, no caso o seu filho e Elias por muitos dias. O menino morre, não vou falar sobre isso, fica doente, depois morre, Deus usa ele e ressuscita aquela criança. Só que quando chega no capítulo 18, a Bíblia diz que Deus fala com Elias: chegou a hora de você ter um encontro com o rei Acabe, porque vai vir chuva sobre Israel. Já se passaram 3 anos, faltava 6 meses. Olha a intimidade que produz, queridos. É o que produz. Enquanto Israel estava lá pagando preço, muitos sofrendo, Elias, antes, capítulo 17, bebia água, tomava banho no rio,
Era alimentado por corvos. Depois, o ribeiro seca. Ele vai ser sustentado por uma mulher viúva de outra nação. Porque Deus, quando Ele quer usar, Ele usa quem Ele quer. Uma irmã mora em Salvador. Ela estava passando por uma prova financeira. E a vizinha dela era... Deu para entender? Deu para entender, não deu? Não? Do pataco do... Pronto. E ela andava esculhambando a irmã. Dizia a irmã: o meu Deus é maior do que o teu. Eu tenho comida e você não tem. E o meu Deus ainda mandou eu trazer comida para você. Aí ela, intimidade com Deus, isso aqui para dois. Quando pegou a cesta básica, botou dentro de casa, fechou a porta e disse da grade: ó, o meu Deus é maior do que o teu. Por quê? Porque o meu Deus manda no teu. Que mandou o teu Deus me dar comida, para você saber que o meu Deus é todo poderoso. Você está entendendo, igreja de Deus? Já vivi, irmãos, aleluia, muitas experiências com Ele, de pessoas passar lá na porta, pastor, lá em Sage, em Santo Antônio de Jesus: pastor, eu senti de Deus de te dar isso, de te dar isso. Eu chegava na loja: Jesus, esse terno combina comigo, e esse sapato também, eu quero, aleluia, para pregar a tua palavra, Jesus, aleluia. Eu não tenho dinheiro, mas o Senhor tem. Com menos de um mês, o telefone toca: olha o terno lá em casa, que eu desejei, da cor que eu queria. Olha o sapato brilhante. Eita, Jesus dos crentes. Você está entendendo, queridos? Aleluia. Comunhão com Deus faz isso. Mas antes, passei pela prova do beiju. Sabe aquele beiju com coco, dente e açúcar? Quem já comeu? Falei, chegou a irmã: pastor, me lembrei do senhor. Foi, irmã. E eu, glória, ali dentro, né? Ela: toma aqui o beiju. Comi, bebi água, inchou, vamos para a guerra. Aí na mesma semana, pastor, estava na feira e eu me lembrei do senhor. E aí a primeira trouxe um saco, a outra trouxe dois pacotes. Falei: Jesus, estou na prova do beiju. Aí o irmão foi daqui para lá, né? Visitar a gente. Quando ele chega lá, rapaz, eu passei ali na pista. E eu vi um negócio que eu me lembrei do senhor. Foi o quê? Beiju. Falei: pronto, chega, beiju. Chega, Senhor. Eu não aguento mais comer beiju. Aleluia. Glória. Passei. Aleluia. Aí, de repente, eu fiz um festival de caruru. A irmã: pastor, posso dar um saco de quiabo? Deixa Deus te usar, irmã. De outro ministério. Chegou lá com um taxista. O taxista me viu, irmão. Foi amor à primeira vista. Ele gostou de mim quando eu dei essa risada. A jovem está dando risada. A irmã me apelidou de irmão sorriso. E quanto mais eu passo por prova, mais risada eu dou. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Aí, quando foi na outra semana, estou dormindo, chega alguém batendo. Quando eu abro, é o taxista. Pastor, lembra de mim? Não lembro, não. Eu trouxe aquela irmã para trazer o saco de quiabo. Ah, sei. E eu trouxe um negócio para o senhor. O senhor aceita? Aceito. É ver ele com a cesta básica, que nem ele estava aguentando. E eu também. Deixa eu morrer, pastor. Aí eu botei em cima assim. Quando eu vou agradecer, ele: não, pera aí, pastor, a bênção é completa. Aleluia. É ver ele com um frango tão grande que eu pensei que era um avestruz. Eu nunca vi um frango tão grande daquele. 2 quilos de carne, alcatra, que eu gosto de entrar na carne. Oh, glória. Aleluia. Eu só falei com a mulher: agora a gente só compra a verdura e o tempero. A feira da semana está pronta. Aleluia. A gente estava numa prova, irmão. Depois Deus escancarou, irmãos, que eu não comprava cueca, não comprava creme de barbear, eu não comprava camisa, eu não comprava sapato, era difícil, meia, aleluia. Aí a santinha dizia: como é que pode dar cueca ao marido dos outros? Eu falei: vigia, mulher. Tu ouviu Deus usando um profeta que ia me vestir, me sustentar e me calçar, não foi? Foi. Então deixa a bênção cair do céu. Oh, glória. Amém, igreja de Deus? Então, irmão, precisamos ter essa comunhão com Deus.
para que no momento difícil a gente não se desespere, crente. Por que tem muitos crentes, como diz aí fora, chutando o pau da barraca, desistindo facilmente da presença de Deus? Porque não tem buscado ter intimidade com o Senhor, Espírito Santo de Deus. Aleluia. O povo hoje, irmão, não está fazendo mais calo no joelho, não. É no dedo. Como, pastor? É no celular. Aleluia. Se você senta para ler a Bíblia, aleluia, dá logo o quê? Sono, é ou não é? Mas quando senta para entrar na internet, eu conheço um pastor que ele disse que passou a noite toda na internet, não deu sono, nem vontade de ir no banheiro. E a gente quer ter intimidade, né, irmão? Vamos aqui, agora eu encerro, em nome de Jesus. Jesus dos crentes. Aleluia. Quando Elias vai ter encontro com o rei Acabe, o rei Acabe sai com Obadias, seu servo, mordomo, né, que era temente a Deus. Que Obadias, ele quando viu Jezabel matar os profetas do Senhor e os sacerdotes, ele escondeu 100 homens numa caverna de 50 e 50, ele alimentava com pão e água. E tudo isso ficou agravado nos anais de Jeová. Tudo aquilo que a gente faz para Deus, irmão, fica guardado. É por isso que eu tenho que continuar fazendo. Uma hora Jeová vai agir ao meu e ao seu favor. Você está entendendo, queridos? E a Bíblia diz que Elias encontra Obadias. Obadias se assusta. E Elias diz: vai ter com o rei Acabe, que eu quero ter um encontro com ele. Ele diz: o rei te procura, quer te matar. Aí eu vou, o Senhor te toma. O rei vai me tomar como mentiroso, vai me matar. Não, vá. Ele foi. Quando Acabe se encontra com o profeta Elias, a Bíblia diz que Acabe chama ele de perturbador de Israel. Porque na cabeça de Acabe, ele que perturbou Israel de profetizar que não ia ter chuva nem orvalho. E a Bíblia diz que Elias, perturbador é tu e a tua casa. Aleluia. Porque deixou de adorar a Deus. Aleluia. Cadê os profetas de Baal e os profetas de Acera? Manda ter encontro comigo lá no Monte Carmelo para um desafio. O rei volta, chama os profetas de Baal, que era 450, os profetas de Acera, que era 400, e chama o povo. Por quê? E para que Elias fez esse desafio? Por que, queridos? Israel estava corrompida, estava em idolatria, estava desagradando a Deus, tanto o rei como o povo. Tinha alguns remanescentes? Tinha. E para que, irmãos, Elias fez esse desafio? Para chamar a atenção do povo. Quem é o verdadeiro Deus? Abre aí, Tonho. Isaías 42:8. Quando você achar, pode ler. 42, versículo 8. Se a igreja quiser acompanhar, Isaías 42:8. Você entendeu aí, igreja? Deus não divide a sua glória com ninguém. Israel, adorava a Deus, outro a Baal, dentro da cidade que ele escolheu. Então, para que o povo entendesse que somente Deus merecia adoração, Elias fez esse desafio. Quando chegou no Monte Carmelo, todo o povo estava lá reunido. Os profetas de Baal e os profetas de Acera. Agora eu entro na mensagem. 10 minutos. Não
disse que a minha pregação é 10 minutos? Pronto. É porque eu estou me recuperando da gripe. Mas outra vez que o pastor me chamar, eu vou estar mais... É que eu estou tomando um xarope que me dá muito sono. E a Bíblia diz, igreja de Deus, que Elias chama o povo e diz: até quando estarei cocheando entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, segue ele. Se Baal é Deus, segue. O povo, porém, ficou em silêncio. Chamou os profetas de Baal e disse: vamos fazer um desafio. Vocês clamam ao Deus de vocês, eu vou clamar ao meu Deus. O Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. Aí o povo responde: boa é esta palavra. Só que Elias deixou uma advertência: não lhe metais fogo. Vou explicar esse mistério aí. Vou explicar esse negócio. Nessa época, os sacerdotes pagãos, era costume deles fazer esse desafio. O que é que eles faziam? Um exemplo, vamos dizer que aqui é o altar, o sacrifício está aqui. Um servo dele vinha por detrás, cavava-se um buraco como de um funil, colocava pólvora. Quando o sacerdote está aqui, né? Ninguém está vendo um malandro ali. Clamava a Baal, ele vinha tocar fogo, e o fogo era de baixo para cima. Quem entendeu? Na Bíblia esse fogo é chamado de fogo estranho. Lembra dos dois filhos de Arão, que trouxe fogo estranho para dentro da tenda da congregação? E morreram, foram fulminados. Eles começaram a clamar. Elias disse: ó, quem tem comunhão, intimidade com Deus, não se preocupa quem está andando, prosperando na sua frente. Quem tem intimidade com Deus, ele sabe que a sua hora também irá chegar. Você está entendendo? Se você está solteiro ou solteira, não se preocupe, aleluia. Jesus está preparando, né? Aleluia. Pode ter a plena certeza. Primeiramente, quem está solteiro e solteira, tenha comunhão com Jesus. Case com Jesus. Cheire Jesus. Ande com Jesus. Não entendi, pastor. Aleluia. Andar com Jesus. Como é? Lembra, saindo um pouco dessa mensagem, Davi, quando foi ungido rei sobre Israel, na presença dos seus irmãos, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor tomou posse de Davi. Ele pode pegar o violão, meu pastor, para estar solando? Venha, meu filho, para a gente encerrar. Estou encerrando. Não entendi, pastor. Quando Davi ia, andava, o Espírito do Senhor estava com Davi. Está entendendo, solteiras? Está entendendo, solteiros? Não vá pela aparência, não vá pela condição financeira, vá pelo caráter. E se honra pai e mãe, case. Porque quem não honra pai e mãe, não vai honrar marido, nem vai honrar esposa. Amém, queridos? Pode ter certeza. E a varoa, se prepare, vai aprender a cozinhar, vai aprender a fazer bainha de calça. Faça do pai, se tiver irmão, faça do irmão. Amém? Então, igreja de Deus, quem entendeu? Elias está lá, sossegado. Quem tem intimidade com Deus, descansa no Senhor. Aí de repente, chega meio-dia. Qual foi o horário que eu falei? Meio-dia. Os profetas de Baal e de Acera começaram a se cortar todo, se retalhar, porque era costume deles. Aleluia, oh glória, aleluia. Elias começou a zombar deles, aleluia. Grita mais alto. Ele é um Deus, quem sabe está ocupado, está dormindo,
entendendo? Está viajando, aleluia. Não estou entendendo, meu pastor, aleluia. Quem tem comunhão com Deus, quem tem intimidade com Deus, aleluia, ele já sabe, já parte para a guerra com certeza de vitória, porque mais são que estão conosco do que está no mundo. Ele tem a convicção, certeza que Deus é todo poderoso. Quem está entendendo? Não me diga que não crê. Levante as mãos e adore a Ele. Eu creio. O meu Jesus, Ele é mistério. O meu Jesus, Ele é mistério. É maravilha de poder. Quem tem intimidade com Deus, abre a boca e adora, independente da sua situação. Ele adora, porque tem convicção e certeza, igreja, Deus está no controle. Oh, maravilha! E de repente, eu não vou cantar não, que eu não aguento. Aleluia! Ele é fiel, irmãos. Nosso Deus é fiel. Quando chega ao sacrifício da tarde, a Bíblia diz que Elias sai. Agora é minha vez. E Deus, Ele só aceita o meu e o teu melhor louvor, a minha e a tua perfeita adoração. Ah, pastor, não sei cantar, mas se vem daqui de dentro, não importa. Delabá, xaramai, deramão, deremai. Aleluia, independente, irmão. O importante é que seja do teu coração, do coração dele. De repente, Elias conserta o altar de Deus. Porque diz a história que Jezabel mandou quebrar os altares de Deus. Ele vai lá consertar. O que é que você está precisando de consertar? Se é mais leitura da palavra, se é mais oração, se é jejum, que a gente tem que jejuar, senão não crucifica a carne. O crente tem que ter seus momentos com Deus. Como eu falei, é bom você estar com a sua família, mas procure um tempo para Deus. Eu não posso ser crente Nutella. Como? Crente Nutella só ora quando o negócio aperta. Por isso que a Bíblia fala que Deus está à procura dos verdadeiros adoradores que adoram Ele em espírito e em verdade. Não entendi. Em tempo e fora de tempo eu vou adorar a Ele. Seja na prova, eu vou dar o meu perfeito louvor a Ele. Deus me deu vitória, eu vou magnificar. É o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Aqui é um ensaio naquele grande dia. Oh, glória. Quem está entendendo, igreja de Deus? Qual é a senha além da igreja, lembra? E a contrassenha. Eu já estou encerrando, irmãos, em nome de Jesus. Elias consertou o altar do Senhor. Pega 12 pedras. Quantas pedras eu falei? Simbolizando as 12 tribos de Israel, que tem que ser conforme a palavra de Deus. E Elias, como profeta de Deus, estava sendo direcionado por Deus. Não foi ele que quis lançar o desafio, não. Foi Deus direcionando a ele. Quando pegou as 12 pedras, manda cavar um rego da largura de 2 sementes ao redor do altar. Quem entendeu? Aqui. Aleluia. Oh, glória. Pegou o sacrifício, matou. Pegou a lenha, colocou. Quem lembra o que é que estava faltando dentro de Israel? O que é que estava faltando dentro de Israel? Chuva. E o que é que o profeta pediu ao povo?
para teu milagre acontecer, tem que ter sacrifício. Está entendendo? Ele me dá água. O povo vai buscar água onde? Cada um que tinha um pouco de água trazia e dava a ele. Colocou no cântaro. Aleluia. E aí Elias joga em cima do sacrifício. Aleluia. Primeira vez, segunda vez, terceira vez. A Bíblia diz que a água encharcou o sacrifício, encharcou a lenha, encheu o rego de água. Você já viu a água combinar com fogo? Mas Deus é diferente, não é, pastor? Quando Ele faz. Agora eu termino. Quando Elias fez tudo na direção de Deus, ele disse as seguintes palavras. Deixa eu ver se eu acho. É 18, versículo 36. Sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo. Preste atenção nisso aqui. E que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Você entendeu? A comunhão produz intimidade. Ele fez isso na direção de Deus. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és Senhor, Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Uma simples oração. Não é por muito pedir, nem por muito falar que Deus vai nos atender. Uma certa feita eu disse ao Senhor: Senhor, eu quero ter intimidade com o Senhor. Eu quero ter uma experiência com o Senhor. E um dia, meu pastor, nessa época, essa casa que eu morava era simples. Guarda-roupa, a porta não tinha, era coberta. A porta era o lençol. O quarto era tão grande que eu não ficava deitado, não aguentava, que era pequeno. Aí eu fui deitar. Quando eu deitei, eu vi uma mão chegando, me tocando. Alamá, xarabai. Eu nunca me esqueço. Aleluia. A presença envolveu todo o quarto. Não conseguia abrir os olhos, não conseguia abrir a boca. E de repente eu vi o meu espírito subindo. E eu olhei para baixo. Minha cama, porque a casa era pequena, dormia eu na ponta, meu filho do meu lado, a santinha aqui e minha menina no canto da cama. Deu para entender o processo, irmão? E o outro, pastor, dormia, não era no quarto, era a sala, que eu peguei um lençol e tapei, fiz de quarto. E para fazer festa, eu tinha que esperar os meninos dormir. E às vezes quem dormia primeiro era eu. Oh, agonia. A cama era um calço aqui, outro calço ali, misericórdia. Hoje eu posso pular em cima da cama, porque a vitória chegou. A minha vitória chegou. E aí, igreja, agora eu encerro. Quando o meu espírito vai subindo, que eu passei do telhado, segurei meu filho, eu olhei para baixo, não conseguia falar no pensamento. Senhor, e minha mulher e os meus filhos, eu achando que eu estava morto. É o arrebatamento de sentido que a Bíblia fala. Quando eu cheguei nesse primeiro céu visível, passei essa nuvem. Quando eu cheguei no segundo, eu via demônios voando. Aleluia. Oh, glória. E eu começava a gritar dentro do pensamento: Senhor, não estou preparado, não estou preparado. Aí eu vi uma voz bradando: ainda não é chegado a minha hora. Aí o meu espírito voltava. Eu aparecia, quem sabe da pracinha do Barreiro. Pronto. Só que no mundo espiritual você não anda.
Você flutua. Decanta rachai. Queira ter experiência com o Espírito. E aí, meu Jesus, meu pastor, me perdoe. Aí o demônio vinha e eu correndo, voando. Aí tinha uma senhora de idade, que eu disse assim: minha senhora, você não está vendo não? Um bocado de diabo aí atrás. Ela olhava para mim e dava risada. Aí no meu espírito testificava que não era uma pessoa. Eu picava o tapa na cara da véia. Pô! A véia virava isso, olhava para mim e sorria. Eu entendia que era um demônio. Aí quando eu chegava no meio da praça, eu começava a falar de Jesus para as pessoas. E aí o meu espírito voltou. No que voltou, ele pro relógio. Não passou nem 10 minutos. Daquele dia em diante, o meu ministério foi marcado para a honra e glória do nome dele. Está entendendo, queridos? Outra experiência. Lembra do profeta Isaías? Eu via quando eu chegava dentro do meu quarto, que eu deitei e não conseguia levantar. Chegava, eu só dava para ver uma mão. Chegava, colocava dentro na minha boca, tipo escovando o meu dente com a gosma e tirava. Depois saía e eu não entendia nada. No outro dia chamei a missionária e o marido dela disse: meu filho, Deus está te chamando para o ministério profético. Aleluia. E daquele dia em diante, o Senhor, igreja, começou a me usar de uma maneira, aleluia, que chamava atenção, que virou idolatria. E Deus, para não me perder, meu pastor, eu estou orando, eu vi uma mão direita tocar no meio da minha coluna. Pronto, acabou o homem. Lembra de Jacó? Aleluia. Precisamos ter intimidade com ele. Você tem intimidade com a internet? Você tem intimidade do seu trabalho? Queira ter exclusividade com ele. Fechei a Bíblia para eu ir embora, que eu já passei 5 minutos. Quando Elias ora, que o fogo de Deus é diferente. Aleluia. Fogo estranho vem de baixo para cima, e o fogo de Deus vem de cima para baixo. O fogo de Deus veio, aleluia, consumiu o holocausto, a lenha que estava encharcada, aleluia, a rocha estava encharcada, e lambeu toda a água, e o povo glorificou o nome do Senhor. E para que esse desafio? Para que o povo de Israel se voltasse a adorar somente a Ele, a Ele, a Ele. Quem está entendendo, igreja? Adore somente a Ele. Não coloque sua esposa em primeiro lugar. Não coloque seu filho em primeiro lugar. Não coloque seu neto em primeiro lugar. A primazia é para Ele, é para Ele. Porque graças a Ele você é casado, você está com saúde, você tem um filho, você tem um neto, você tem um trabalho. Oh, Baramai. Oh, aleluia. Abre as mãos em posição de receber. Tecandalamba, Xanabandaramanda, Tecandalamba. É fogo de Jeová, é fogo de Jeová, é fogo, 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 é fogo de Jeová. Deribá, deribá. Eu não sei, igreja, aleluia, a tua causa, a tua necessidade. Eu só sei de uma coisa: dê a primazia para Ele, independente do irmão, da irmã. É você que Deus te escolheu para você adorar a Ele. E Deus, Ele tem ciúme do seu povo. Ele quer, Ele quer, Ele quer, Ele quer ser adorado, igreja. Meu Pai, coloca na mão dos teus filhos, Senhor. Eu não sei, mas o Senhor é quem sabe. Toca do alto da cabeça até a planta dos pés. Uma mão tu coloca na cabeça, outra no teu coração. Meu Pai, assim como o profeta Elias, ele continuou te adorando.
e te servindo em espírito e em verdade. Ele mostrou para o rei Acabe e para Jezabel e para o povo e para os profetas de Baal que só o Senhor é Deus e só o Senhor é digno de toda adoração. Como humilde servo do Senhor, toca aí na tua igreja, toca agora, renova agora, renova agora, renova agora, vai dando glória, renova agora, renova agora, renova agora. Agora, Senhor, vai tocando, Espírito. É fogo de Deus. Vai tocando, Espírito. Vai fazendo a tua obra. Vai fazendo a tua obra agora. Vai renovando agora. Agora. Você que tem um tempo que não fala em línguas, seja renovado agora. Agora. Você que fala em línguas, receba agora novas línguas agora. Agora. Seja cheio agora. Oh, aleluia! Se você crê, meu irmão, minha irmã, levante as duas mãos e aplauda ao Rei da Glória. Amém?